Presidente, reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, já muito foi falado nesta audição sobre o Estatuto, no entanto, há aqui duas ou três questões que nós gostaríamos de colocar em cima da mesa, por força, questões que foram trazidas à coação em audições anteriores onde estiveram presentes representantes do setor, mas também daquilo que é uma visão abrangente desta problemática. E começava por lhe dizer o seguinte: a Sra. Ministra, ou melhor, em Conselho de Ministros, no dia 22 de abril, foi aprovado um documento que depois foi colocado em consulta pública, apesar de, na altura, à época, ser ouvido pelo setor de que este documento merecia alguma maturidade e que eventualmente que seria extemporâneo a sua aprovação em Conselho de Ministros e colocação em consulta pública. O que é certo é que o documento foi colocado em consulta pública e, da parte da Sra. Ministra, na altura, à época, não houve abertura para ouvir o setor de outra maneira, e aquilo que nós fomos ouvindo aqui nestas audições foi que as reuniões dos grupos de trabalho foram interrompidas de uma forma intempestiva, que numa primeira fase elas desenvolveram-se com muita abrangência, mas depois numa fase última foram todas tidas à pressa, reuniões à pressa, onde deixou de haver comunicação por escrito, e a minha primeira pergunta é à Sra. Ministra o porquê de isto primeiro se confirma, que efetivamente esta é verdade, que isto é verdade, e depois o porquê destes acontecimentos. Depois, a segunda pergunta que eu lhe queria colocar e lhe queria dizer é que ouvimos também, apesar desta iniciativa intempestiva, um pouco teimosa, de levar a Conselho de Ministros de 22 de abril este documento, agora ouvimos a Sra. Ministra dizer que, o que não posso deixar de estranhar, após o período de consulta pública, é que a Sra. Ministra vem demonstrar toda a abertura para acolher contributos. Eu penso que para isso é que serve uma consulta pública. Agora, voltar a reunir com as instituições e acolher contributos, eu folgo muito em ouvir essa abertura da sua parte, mas penso que o setor estaria muito mais agradecido se essa abertura tivesse sido anterior. Mas também gostaria de lhe colocar outra questão, Sra. Ministra, e muito rapidamente. Dizer-lhe o seguinte: a Sra. Ministra disse aqui nesta audição que entende que este documento é um documento transversal e que vem dar respostas a todos os setores. Pois, Sra. Ministra, aquilo que foi dito reiteradamente nestas audições é que o Estatuto não serve e ninguém vai aderir ao mesmo. Isto são citações de afirmações aqui tidas nestas audições. E gostaria que a Sra. Ministra comentasse que introduz uma inaceitável precariedade no setor e que, nomeadamente e em concreto, da parte da Associação de Artistas Visuais de Portugal, que diz que o Estatuto não corresponde em nada a respostas para aquilo que são as necessidades que eles têm enquanto setor artístico. Gostaria também que a Sra. Ministra se fizesse o favor de se pronunciar sobre isso. E depois dizer-lhe o seguinte, que entendemos que há um tempo para semear, podemos aqui avaliar se essa sementeira foi feita de forma correta ou incorreta, mas que efetivamente há um tempo para colher. E quando a Sra. Ministra diz que, fim do prazo de consulta pública, que vamos retomar os trabalhos em setembro e que estamos dispostos a ouvir todas as entidades do setor para voltar a negociar, a acolher contributos, considerando que o Estatuto, aquilo que está previsto é a sua implementação a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Sra. Ministra, o que eu lhe pergunto, e reforço e sublinho esta questão, para quando e qual o calendário de conclusão deste trabalho e conclusão do compromisso que assumiu com todos os portugueses relativamente a esta matéria, que era ter o Estatuto concluído até ao final do ano. Portanto, qual o calendário da operacionalidade desta ação? Eu sei que a Sra. Ministra é muito adepta da operacionalidade das medidas, ficámos a conhecer isto bem recentemente. Portanto, qual é que é o calendário da operacionalidade?